Ricardo Monteiro tinha tudo. Milhões no banco, mansão de luxo, carros importados. Mas quando chegou em casa mais cedo naquela terça-feira, o que presenciou na cozinha fez seu mundo desabar. Ricardo Monteiro ajustou o nó da gravata italiana diante do espelho do seu escritório. Aos seus pés, o tapete persa custara mais que muitos carros populares. Nas paredes, diplomas emoldurados em ouro atestavam sua formação nas melhores universidades do país. Sua empresa, Monteiro em Associados, dominava o mercado imobiliário de luxo há décadas. Naquela manhã, como todas as outras, Ricardo desceu as escadas de mármore de sua mansão sem nem ao menos olhar para os lados. Seus passos ecoavam pelo hall principal, onde um lustre de cristal austríaco pendia majestoso. A casa tinha dimensões que impressionavam qualquer visitante. Eram 15 cômodos distribuídos em 3 andares, cada um decorado com peças de arte que custavam fortunas. "Bom dia, senhor Monteiro", murmurou uma voz quase inaudível. Ricardo nem sequer virou a cabeça. Sabia que era Lúcia, a empregada doméstica que trabalhava ali há alguns anos. Para ele, ela era apenas mais um móvel da casa, necessária, mas invisível. Lúcia mantinha a cabeça baixa, como sempre fazia quando ele passava. Suas roupas simples contrastavam drasticamente com um ambiente luxuoso ao redor. Na garagem, Ricardo escolheu entre seus 3 carros importados. Hoje seria o sedã alemão, preto e reluzente. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas da cidade, seu celular tocava incessantemente com ligações de negócios. Sua secretária, Márcia, já havia organizado uma agenda repleta de compromissos. No escritório da Monteiro em Associados, localizado no andar mais alto de um arranha-céu no centro financeiro, Ricardo comandava reuniões com punho de ferro. Seus funcionários o respeitavam, mas também o temiam. Ele tinha fama de demitir pessoas por erros mínimos e jamais demonstrava qualquer tipo de compreensão ou empatia. "Os números do último trimestre estão abaixo das expectativas", declarou durante uma reunião, olhando fixamente para seus gerentes. "Quero soluções, não desculpas." Fernanda, uma das gerentes mais dedicadas, tentou explicar algumas dificuldades do mercado, mas Ricardo a interrompeu com um gesto brusco da mão. Para ele, problemas eram sinônimo de incompetência. Durante o almoço, Ricardo se encontrou com outros empresários no restaurante mais caro da cidade. Conversavam sobre investimentos, propriedades e sempre acabavam comentando sobre seus funcionários como se fossem meros números em planilhas. O garçom que os atendia era ignorado completamente. Apenas uma ferramenta para trazer comida e bebida. "Demiti mais 3 funcionários semana passada", comentou Ricardo, entre uma garfada e outra do prato que custava o salário mínimo de muitas pessoas. Eficiência é tudo nos negócios. Seus colegas concordaram, rindo de situações similares em suas próprias empresas. Nenhum deles demonstrava qualquer preocupação com as famílias que dependiam daqueles empregos. Para eles, funcionários eram peças descartáveis em um grande jogo de lucros. De volta ao escritório, Ricardo passou o resto da tarde assinando contratos milionários e fechando negócios que aumentavam ainda mais sua já gigantesca fortuna. Sua mesa estava repleta de propostas de novos empreendimentos, cada um prometendo retornos financeiros extraordinários. Durante toda a sua vida, Ricardo havia aprendido que o dinheiro era a única coisa que realmente importava. Seu pai, também empresário, sempre lhe dissera que sentimentos eram luxos que homens de negócios não podiam se permitir. Crescera acreditando que sua posição social o tornava superior às outras pessoas. Quando o dia de trabalho terminou, Ricardo decidiu ir para casa mais cedo que o habitual. Algo raro, já que costumava ficar no escritório até altas horas. Talvez fosse o cansaço acumulado ou simplesmente o desejo de relaxar em sua piscina privativa. No caminho, parou no semáforo e observou pela janela uma família simples atravessando a rua.
O pai carregava uma criança pequena no colo, enquanto a mãe segurava a mão de outro filho. Todos sorriam e conversavam animadamente. Ricardo franziu a testa, não compreendendo como pessoas com tão pouco podiam parecer tão felizes. Balançou a cabeça, afastando aquele pensamento. Para ele, felicidade era sinônimo de conta bancária recheada e bens materiais caros. Aquela família provavelmente nem sabia o que estava perdendo por não ter dinheiro suficiente para uma vida de verdade. Chegando em casa, Ricardo estacionou o carro na garagem e entrou pela porta lateral, como sempre fazia. A mansão estava silenciosa, exatamente como ele gostava. Subiu direto para seu quarto, pensando em trocar de roupa e talvez trabalhar um pouco mais em seus projetos pessoais. Mas algo o fez parar no meio da escada. Vozes, vindas da cozinha. Ricardo nunca ouvia vozes em sua casa, exceto as suas próprias, ou de eventual visita programada. Lúcia sempre trabalhava em completo silêncio, como ele exigia. Curioso e levemente irritado, decidiu investigar. Desceu as escadas silenciosamente, seus sapatos italianos fazendo apenas um ruído mínimo contra o piso de mármore. Conforme se aproximava da cozinha, as vozes ficavam mais claras. Era uma conversa animada, cheia de risos e música? Sim, definitivamente havia música tocando baixinho. Ricardo sentiu uma estranha mistura de curiosidade e indignação. Como Lúcia se atrevia a transformar sua casa em ambiente de festa, parou diante da porta entreaberta da cozinha, preparando-se mentalmente para repreender a empregada por tamanha falta de profissionalismo. Mas quando espiou discretamente pelo vão da porta, o que viu o deixou completamente paralisado. Lúcia estava dançando. Não era uma dança qualquer. Seus movimentos eram graciosos, quase profissionais, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Mas isso não era o mais surpreendente. Uma criança pequena, de cabelos loiros e vestido vermelho com bolinhas brancas, ria às gargalhadas enquanto era carregada pelas costas de Lúcia. A menina se divertia como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ricardo piscou várias vezes, tentando processar a cena. De onde havia saído aquela criança? Por que ela estava em sua casa? E por que Lúcia parecia tão diferente, tão viva e alegre? A empregada que ele conhecia era sempre séria, cabisbaixa e praticamente muda. Esta pessoa dançando na sua cozinha, sorrindo abertamente e brincando com uma criança, parecia ser outra pessoa completamente. E então, como se o universo quisesse tornar a situação ainda mais confusa, Ricardo ouviu algo que fez seu coração disparar. A criança chamou Lúcia de "Mamãe!". A palavra ecoou pela cozinha como um trovão em dia de céu claro. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Mamãe? Aquela criança havia chamado Lúcia de mamãe? Como isso era possível? Em todos os anos que ela trabalhava em sua casa, jamais mencionara ter uma filha. A mente de Ricardo entrou em pânico total. Milhares de perguntas bombardearam seus pensamentos simultaneamente. Como uma criança conseguira entrar em sua propriedade sem que ele soubesse? Por que Lúcia havia escondido a existência de uma filha? E mais importante, o que mais ela estava escondendo dele? Lúcia continuava brincando com a menina, completamente alheia à presença de Ricardo. Ela cantarolava uma canção suave enquanto preparava o que parecia ser um lanche especial. A criança, que aparentava ter poucos anos, balançava as perninhas sentada no balcão de mármore, algo que Ricardo jamais permitiria em circunstâncias normais. "Mãe, posso comer mais biscoito?", perguntou a menina com uma voz doce e cristalina. "Só mais um, Sofia. Depois vamos jantar, combinado?", respondeu Lúcia com um carinho na voz que Ricardo nunca havia escutado antes. Sofia, de 9 anos, entrou na cozinha com passos tímidos, observando a mãe. A criança tinha nome. Isso tornava tudo ainda mais real e perturbador. Ricardo observava a cena com uma mistura de choque e fascínio.
Lúcia parecia ser uma pessoa completamente diferente quando estava com a filha. Seus olhos brilhavam, seu sorriso era genuíno e seus movimentos tinham uma leveza que contrastava dramaticamente com a postura cabisbaixa que mantinha durante o trabalho. Então, algo ainda mais impactante aconteceu. Sofia começou a falar sobre escola, e suas palavras revelaram detalhes que fizeram o estômago de Ricardo revirar. Mamãe, hoje a professora Marina perguntou por que eu não trouxe o dinheiro da excursão, disse a menina, mexendo tristemente no biscoito. Eu falei que você ia conseguir, mas ela disse que já passou do prazo. O rosto de Lúcia se entristeceu instantaneamente. Ela abaixou a cabeça, exatamente da mesma forma como fazia quando Ricardo a repreendia por alguma coisa insignificante. Meu amor, mamãe está trabalhando bastante para conseguir esse dinheiro. Talvez na próxima excursão, murmurou Lúcia, tentando esconder a vergonha na voz. Mas todas as minhas amigas vão. A Clara disse que vão ver os golfinhos de verdade. Sofia insistiu, sem entender completamente a situação financeira da família. Ricardo viu uma lágrima rolar pelo rosto de Lúcia. Uma única lágrima que carregava o peso de uma mãe que não conseguia proporcionar algo simples para sua filha. Naquele momento, algo estranho aconteceu no peito de Ricardo. Uma sensação desconfortável, como se alguma coisa estivesse apertando seu coração. Lúcia abraçou Sofia com força, sussurrando palavras de amor e prometendo que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para conseguir o dinheiro. A menina retribuiu o abraço, confortando a mãe sem nem mesmo compreender totalmente a gravidade da situação. Está tudo bem, mamãe. Eu não preciso ver os golfinhos. Prefiro ficar aqui brincando com você, disse Sofia, acariciando o cabelo da mãe. A inocência e generosidade da criança fizeram com que mais lágrimas brotassem nos olhos de Lúcia. Ricardo assistia a tudo pasmado, sentindo emoções que há décadas havia enterrado no fundo de sua alma. Então Sofia fez uma pergunta que mudou completamente o rumo da conversa. Mamãe, por que você fica tão triste quando vai trabalhar? E por que volta sempre tão cansada? Lúcia hesitou por um longo momento. Ricardo podia ver o conflito interno estampado em sua expressão. Ela estava claramente lutando para encontrar palavras adequadas para explicar a situação sem magoar ou preocupar a filha. O trabalho da mamãe é difícil às vezes, meu amor, mas é importante para que possamos ter nossa casinha e comida na mesa, explicou Lúcia, escolhendo cada palavra cuidadosamente. O homem da casa grande é malvado com você? Perguntou Sofia com a franqueza típica das crianças. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Malvado? Era assim que Lúcia se referia a ele para a filha? Bem, considerando como ele a tratava, talvez não fosse uma descrição tão injusta assim. Não é que ele seja malvado, Sofia. É só que pessoas diferentes vivem de formas diferentes. Ele está acostumado com um mundo que é muito diferente do nosso, respondeu Lúcia diplomaticamente. Mas você é a pessoa mais boa do mundo. Como alguém pode não ser legal com você? Insistiu Sofia, fazendo com que o coração de Lúcia se partisse e se aquecesse ao mesmo tempo. Ricardo observava aquela troca de carinhos genuínos com uma sensação crescente de desconforto. Durante toda a sua vida, havia se convencido de que demonstrações de afeto eram sinais de fraqueza. Seu próprio pai jamais havia lhe dito que o amava, e ele reproduzia esse padrão com todos ao seu redor. Mas ali, na sua própria cozinha, ele estava presenciando algo que sua mente racional não conseguia processar. Amor puro e incondicional entre mãe e filha. Sem interesse financeiro, sem segundas intenções, sem jogos de poder, apenas duas pessoas que se amavam verdadeiramente. Sofia começou a contar sobre seu dia na escola. Falou sobre a professora que a ajudara com um problema de matemática, sobre o colega que havia compartilhado o lanche com ela quando esqueceu o próprio, sobre o livro que estava lendo na biblioteca da escola. E sabe o que mais, mamãe?
A bibliotecária, Dona Marlene, disse que eu leio muito bem para a minha idade. Ela me deu um livro especial sobre uma princesa que ajudava pessoas pobres, contou Sofia animadamente. Que coisa linda, meu amor. Você é muito inteligente mesmo, respondeu Lúcia, beijando a testa da filha com orgulho maternal. A conversa continuou por alguns minutos, com Sofia relatando cada detalhe de seu dia, enquanto Lúcia escutava com atenção total. Ricardo percebeu algo que jamais havia notado antes. Lúcia não era apenas uma empregada doméstica. Ela era uma mãe dedicada, uma mulher que enfrentava dificuldades inimagináveis para criar sua filha sozinha. Mas então, Sofia fez uma pergunta que deixou Ricardo em estado de choque total. Mamãe, por que meu papai nunca vem nos visitar? Todas as minhas amigas têm papai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia fechou os olhos, claramente lutando contra uma dor profunda e antiga. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela tentava encontrar forças para responder à pergunta inocente da filha. Seu papai. Ele teve que ir embora há muito tempo, meu amor. Mas isso não significa que ele não goste de você, disse Lúcia, a voz embargada de emoção. Ele vai voltar algum dia? Perguntou Sofia esperançosamente. Eu não sei, querida. Às vezes as pessoas tomam caminhos diferentes na vida, respondeu Lúcia, abraçando a filha mais forte. Ricardo sentiu algo completamente novo. Culpa. Culpa por ter tratado Lúcia como se ela fosse apenas um objeto. Culpa por nunca ter se interessado por sua vida pessoal. Culpa por ter sido tão cego e insensível durante todos esses anos. E então, como se o destino quisesse adicionar mais uma camada de complexidade à situação, Sofia disse algo que fez o mundo de Ricardo desmoronar completamente. Mamãe, eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho, meu amor? Perguntou Lúcia, acariciando suavemente os cabelos loiros da filha. Sofia olhou para o teto por um momento, como se estivesse organizando pensamentos importantes em sua mente infantil. Quando finalmente falou, suas palavras carregavam uma sabedoria que não condiziam com sua pouca idade. Eu quero que você não precise mais trabalhar tanto. Quero que você sorria de verdade todos os dias, como sorri quando estamos juntas, disse Sofia, fazendo com que Lúcia engolisse um soluço. Ricardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Aquela criança que mal havia completado alguns anos de vida já percebia o sofrimento da mãe e sonhava com uma realidade onde ela pudesse ser feliz. Quantas vezes ele havia considerado os sonhos de seus funcionários? Quantas vezes havia se interessado pelo bem-estar deles? E tem mais uma coisa, continuou Sofia, agora com os olhos brilhando de emoção. Quero ser médica quando crescer, para ajudar pessoas doentes a ficarem boas. A professora Marina disse que médicos salvam vidas. Médica? Que sonho lindo, minha princesa! Exclamou Lúcia, tentando esconder a preocupação que brotava em seu coração. Como ela poderia custear uma faculdade de medicina? Como poderia proporcionar à filha as oportunidades necessárias para realizar esse sonho? Você acha que eu consigo, mamãe? A Clara disse que só pessoas ricas podem ser médicas, perguntou Sofia, inocente demais para compreender as implicações de suas próprias palavras. Lúcia fechou os olhos por um momento, reunindo forças para dar uma resposta que não destruísse os sonhos da filha, mas que também não criasse expectativas irreais. Meu amor, pessoas determinadas e inteligentes como você podem conseguir qualquer coisa. O caminho pode ser difícil, mas se você estudar bastante e nunca desistir, nada é impossível, disse Lúcia, beijando a testa da filha. Ricardo observava aquela cena com o coração apertado. Ele possuía recursos suficientes para custear 10 faculdades de medicina, mas nunca havia considerado usar sua fortuna para ajudar alguém necessitado. Sua riqueza sempre foi utilizada exclusivamente para acumular mais riqueza. Sofia se animou com as palavras da mãe e começou a falar sobre como seria trabalhar em um hospital,
ajudando crianças doentes e salvando vidas. Sua paixão era genuína e contagiante. Lúcia escutava cada palavra com atenção total, incentivando a filha e alimentando seus sonhos, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentariam. Então o telefone tocou. Lúcia atendeu com a voz hesitante, temendo que fosse alguma cobrança ou problema relacionado às contas em atraso. Ricardo não conseguia ouvir a conversa do outro lado da linha, mas podia ver a expressão de Lúcia se transformando gradualmente do medo para o desespero absoluto. Entendo. Sim, eu sei que está atrasado. Por favor, me deem mais alguns dias, murmurou Lúcia ao telefone, sua voz tremendo visivelmente. Sofia percebeu imediatamente que algo estava errado. Parou de comer o biscoito e se aproximou da mãe, tentando oferecer conforto, mesmo sem entender completamente a situação. Não, por favor, não façam isso. Ela é só uma criança. Eu prometo que vou conseguir o dinheiro, continuou Lúcia, agora com lágrimas rolando livremente pelo rosto. Ricardo entendeu que se tratava de alguma questão financeira grave. Sua mente empresarial automaticamente começou a calcular possibilidades e soluções, mas ele se forçou a ficar parado, ouvindo. Quando Lúcia finalmente desligou o telefone, suas pernas pareciam não conseguir mais sustentar seu peso. Ela se apoiou no balcão da cozinha, respirando com dificuldade e tentando conter o desespero para não assustar a filha. "Mamãe, o que foi?" perguntou Sofia, sua vozinha carregada de preocupação. "Não é nada importante, meu amor. Mamãe só precisa resolver algumas coisinhas de adulto", disse Lúcia, tentando forçar um sorriso tranquilizador. Mas Sofia era mais perspicaz do que Lúcia imaginava. A criança havia percebido o desespero na voz da mãe durante a ligação telefônica e sabia que se tratava de algo sério. "É sobre dinheiro, não é?" perguntou Sofia com uma maturidade que partiu o coração de Ricardo em pedaços. Lúcia não conseguiu responder imediatamente. Como explicar para uma criança que elas poderiam perder o pequeno apartamento onde moravam? Como contar que os poucos móveis que possuíam poderiam ser levados embora? Como dizer que talvez tivessem que se separar temporariamente até que ela conseguisse reorganizar a vida? "Mamãe, a gente vai ficar sem casa", insistiu Sofia, agora com os olhos marejados. A pergunta inocente da criança foi como uma punhalada no peito de Lúcia. Ela se abaixou para ficar na altura da filha, segurou seu rostinho com as mãos trêmulas e tentou transmitir uma confiança que não sentia. "Escute bem, meu amor. Não importa o que aconteça. Mamãe vai cuidar de você. Sempre. Pode ser que tenhamos que ficar na casa da tia Rosa por um tempinho, mas isso não muda nada entre nós, combinado?" disse Lúcia, lutando para manter a voz firme. Sofia assentiu, mas Ricardo podia ver o medo estampado no rosto da criança. Ela não entendia completamente a gravidade da situação, mas sabia que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. "Eu posso ajudar, mamãe. Posso vender meus brinquedos", ofereceu Sofia, com a generosidade típica das crianças. "Não, minha princesa. Seus brinquedos são seus tesouros. Mamãe vai encontrar uma solução", respondeu Lúcia, abraçando a filha com força. Ricardo assistia a toda aquela cena com uma tempestade de emoções rugindo em seu peito. Duas pessoas que ele havia ignorado completamente durante anos estavam enfrentando uma crise que poderia destruir suas vidas, enquanto ele possuía recursos suficientes para resolver todos os problemas delas em questão de minutos. Pela primeira vez em décadas, Ricardo se viu questionando tudo aquilo em que sempre acreditara. Será que acumular riqueza realmente era mais importante que ajudar pessoas necessitadas? Será que sua posição social o tornava superior ou simplesmente mais responsável pelo bem-estar daqueles ao seu redor? Sofia se afastou do abraço da mãe e disse algo que fez o mundo de Ricardo parar completamente. "Mamãe, se eu pedir muito para Deus, Ele pode fazer o homem da casa grande ser legal com você?" A fé inocente da criança em algo que parecia impossível
tocou uma corda em Ricardo que ele nem sabia que existia. Sofia acreditava genuinamente que uma força superior poderia transformar o coração de uma pessoa que ela nem conhecia pessoalmente. Deus escuta todas as nossas orações, meu amor. Às vezes, as respostas vêm de formas que não esperamos, respondeu Lúcia, beijando a cabeça da filha. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria não apenas as vidas de Lúcia e Sofia, mas também a sua própria vida para sempre. Ele não podia mais ficar parado, assistindo àquela tragédia humana se desenrolar diante de seus olhos. Mas antes que pudesse dar um passo, ele ouviu Sofia sussurrar uma oração que congelou seu sangue. Papai do céu, se o Senhor está me escutando, pode fazer o coração do homem onde a mamãe trabalha ficar bonito por dentro? Ela sempre fala que todas as pessoas têm bondade no coração, só que às vezes está escondida. Pode ajudar a bondade dele a aparecer? Sussurrou Sofia, com as mãozinhas unidas em oração. As palavras da criança atravessaram Ricardo como facas afiadas. Bondade escondida? Aquela menina ainda acreditava que havia algo de bom nele, mesmo nunca o tendo conhecido pessoalmente? Como ela podia ter tanta fé na humanidade depois de presenciar o sofrimento da mãe? Lúcia abraçou Sofia mais forte, emocionada pela pureza do coração da filha. Ela própria havia perdido a esperança de que Ricardo pudesse um dia demonstrar um mínimo de humanidade, mas Sofia mantinha uma fé inabalável na bondade das pessoas. E se não der para ele ficar bom, tudo bem também. A gente vai ficar bem juntinhas, não é, mamãe? Completou Sofia, demonstrando uma resignação madura demais para sua idade. Ricardo não conseguia mais suportar. Cada palavra daquela criança era como um espelho que refletia tudo de terrível que ele havia se tornado ao longo dos anos. Como ele havia chegado ao ponto de ser o antagonista nas orações de uma criança inocente. Respirando fundo, Ricardo deu um passo à frente e bateu levemente na porta da cozinha. Lúcia se sobressaltou violentamente, soltando Sofia e tentando rapidamente se recompor. Seu rosto empalideceu instantaneamente quando percebeu que era Ricardo. Senhor Monteiro, eu não sabia que o senhor havia chegado, gaguejou Lúcia, automaticamente abaixando a cabeça e empurrando Sofia para trás de si, como se tentasse protegê-la. Boa noite, Lúcia, disse Ricardo, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Ele olhou para Sofia, que se escondia timidamente atrás da mãe. Apenas seus olhos curiosos visíveis. Senhor, eu posso explicar. Ela é minha filha, Sofia. Eu sei que deveria ter pedido permissão antes de trazê-la aqui, mas não tinha com quem deixá-la e... Lúcia falava rapidamente, claramente desesperada para explicar a situação antes de ser demitida. Lúcia, Ricardo a interrompeu gentilmente, surpreendendo a si mesmo com o tom de voz que estava usando. Posso conversar com vocês? A pergunta deixou Lúcia completamente confusa. Em todos os anos trabalhando naquela casa, Ricardo jamais havia pedido para conversar com ela. Ele sempre dava ordens diretas ou fazia reclamações. Pedir permissão para uma conversa era algo completamente fora de seu padrão de comportamento. Claro, senhor, murmurou Lúcia, ainda claramente nervosa e preparada para o pior. Ricardo olhou ao redor da cozinha, notando pela primeira vez como Lúcia mantinha tudo impecavelmente organizado e limpo. Ele havia tomado isso como garantido durante anos, nunca reconhecendo o trabalho árduo por trás daqueles resultados. Sofia, ele se dirigiu diretamente à criança, que ainda se mantinha parcialmente escondida. Você disse que quer ser médica quando crescer? Sofia olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa para falar. Lúcia assentiu nervosamente, sem entender onde Ricardo queria chegar com aquela pergunta. Sim, senhor, respondeu Sofia, com uma vozinha tímida, mas firme. Quero ajudar pessoas doentes. Por que médica? Perguntou Ricardo, sentindo uma curiosidade genuína que há anos não experimentava em relação a outra pessoa. Sofia ganhou confiança gradualmente e começou a explicar seu sonho com mais detalhes.
Falou sobre como queria curar crianças doentes, sobre como achava importante cuidar de pessoas que estavam sofrendo, sobre como queria fazer a diferença no mundo. Enquanto escutava, Ricardo percebeu algo extraordinário. Aquela criança de poucos anos possuía mais compaixão e propósito de vida do que ele havia demonstrado em décadas de existência. Sofia sonhava em dedicar sua vida ao serviço de outros, enquanto ele havia passado a vida inteira focado apenas em benefícios próprios. É um sonho muito bonito, disse Ricardo sinceramente. Mas você sabe que é preciso estudar muito para se tornar médica? Eu sei, eu já leio muito bem e adoro estudar. A professora Marina sempre diz que eu sou muito esforçada, respondeu Sofia, animando-se com a conversa. Lúcia observava a interação com uma mistura de espanto e apreensão. Jamais havia visto Ricardo demonstrar interesse genuíno por qualquer pessoa, muito menos por uma criança. Ela se mantinha em alerta, pronta para proteger Sofia caso a situação mudasse de rumo. Lúcia, Ricardo se virou para a empregada. Eu acabei ouvindo parte da conversa de vocês sobre os problemas financeiros. O rosto de Lúcia se contraiu de vergonha. Ela havia sido pega em um momento de vulnerabilidade total e agora teria que explicar sua situação para o homem que ela mais temia no mundo. Senhor, eu prometo que isso não vai afetar meu trabalho. Eu vou resolver tudo e... Começou a se desculpar desesperadamente. Não, Ricardo a interrompeu novamente. Eu não estou preocupado com seu trabalho. Estou preocupado com vocês duas. A frase saiu da boca de Ricardo antes que ele pudesse processá-la completamente. Preocupado? Quando foi a última vez que ele se preocupara genuinamente com outra pessoa? Quando foi a última vez que colocara as necessidades de alguém acima de seus próprios interesses? Lúcia o encarou com olhos arregalados, como se ele tivesse falado em um idioma estrangeiro. Sofia, por sua vez, saiu completamente de trás da mãe e olhou para Ricardo com curiosidade renovada. "O que vocês precisam?" perguntou Ricardo, sentindo seu coração bater de uma forma estranha e desconfortável. "Senhor", Lúcia gaguejou completamente perdida. "Financeiramente, o que vocês precisam para resolver os problemas?" Ele esclareceu, lutando contra décadas de condicionamento que lhe diziam para manter distância emocional de funcionários. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, claramente tentando entender se aquilo era algum tipo de teste ou pegadinha. Será que Ricardo estava oferecendo ajuda ou procurando motivos para demiti-la? "Mamãe, ele quer ajudar a gente", sussurrou Sofia, com a simplicidade típica das crianças para interpretar situações que os adultos complicavam desnecessariamente. Nós não podemos aceitar caridade, Sr. Monteiro", disse Lúcia finalmente, tentando manter sua dignidade mesmo na situação desesperadora. "Não é caridade", respondeu Ricardo, surpreso com sua própria convicção. "É justiça." A palavra saiu de sua boca sem que ele planejasse. Justiça? Desde quando Ricardo Monteiro se preocupava com justiça social? Mas conforme refletia sobre os anos de trabalho dedicado de Lúcia, sobre como ele a havia tratado, sobre as necessidades básicas que ela enfrentava enquanto ele acumulava luxos desnecessários, a palavra realmente fazia sentido. Sofia se aproximou de Ricardo, perdendo completamente o medo inicial. Com a coragem inocente das crianças, ela olhou diretamente nos olhos dele e fez uma pergunta que mudaria tudo. "O senhor também tem sonhos?" A pergunta de Sofia ecoou pela cozinha como um sino dourado. "O senhor também tem sonhos?" Aquelas 5 palavras simples atingiram Ricardo com mais força do que qualquer negócio milionário que já havia fechado. Ele ficou parado, encarando aqueles olhos infantis cheios de curiosidade genuína, tentando encontrar uma resposta para algo que nunca havia considerado antes. Sonhos? Quando foi a última vez que Ricardo havia sonhado com algo além de lucro e acumulação de riqueza?
Quando foi a última vez que havia pensado em como poderia contribuir para tornar o mundo um lugar melhor? A pergunta de uma criança de poucos anos estava fazendo com que ele questionasse décadas de existência. Ricardo começou a falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Como explicar para uma criança que ele havia passado a vida inteira focado apenas em ganhar dinheiro? Como admitir que seus únicos objetivos eram expandir negócios e aumentar patrimônio? Sofia aguardava pacientemente a resposta, balançando levemente as perninhas enquanto permanecia sentada no balcão. Lúcia observava a cena com uma mistura de nervosismo e fascinação. Jamais havia visto Ricardo hesitar diante de qualquer pergunta. Ele sempre tinha respostas prontas, decisões rápidas e opiniões firmes sobre tudo. Sabe, Sofia, Ricardo finalmente encontrou sua voz. Eu achava que meus sonhos eram ter muito dinheiro e coisas bonitas. Mas agora, conversando com você e sua mãe, estou percebendo que talvez eu tenha esquecido de sonhar com coisas realmente importantes. A honestidade na voz de Ricardo surpreendeu até ele mesmo. Durante décadas, havia construído uma armadura emocional que o protegia de demonstrar qualquer vulnerabilidade. Mas ali, diante de uma criança que irradiava pureza e simplicidade, toda aquela proteção parecia desnecessária. Que tipo de coisas importantes? Perguntou Sofia, genuinamente interessada em compreender o mundo dos adultos. Ricardo olhou ao redor da cozinha luxuosa, notando pela primeira vez como aquele ambiente era frio e impessoal, apesar de toda sua beleza material. Então, olhou para Sofia e Lúcia, vendo o amor genuíno que existia entre elas, e sentiu uma pontada de inveja. Inveja? Ele, que possuía tudo o que o dinheiro podia comprar, estava sentindo inveja de duas pessoas que enfrentavam dificuldades financeiras. Coisas como ajudar pessoas que precisam, coisas como fazer outras pessoas sorrirem de verdade, coisas como ter pessoas que se importam comigo não pelo que eu tenho, mas por quem eu sou, respondeu Ricardo, cada palavra saindo do fundo de sua alma. Lúcia arregalou os olhos, completamente chocada com aquela demonstração de vulnerabilidade. Em todos os anos trabalhando naquela casa, jamais havia visto Ricardo demonstrar qualquer tipo de reflexão emocional profunda. Ele estava se abrindo de uma forma que parecia impossível apenas momentos antes. Então, o senhor quer ser uma pessoa boa de verdade? Perguntou Sofia com a simplicidade devastadora típica das crianças. A pergunta foi como um espelho sendo colocado diante do rosto de Ricardo. Uma pessoa boa? Será que ele queria realmente ser uma pessoa boa ou apenas queria se sentir melhor consigo mesmo? A diferença entre essas duas motivações era enorme e ele estava começando a compreender isso. Eu quero tentar, Sofia, quero muito tentar, disse Ricardo, e pela primeira vez em décadas, suas palavras carregavam sinceridade absoluta. Sofia sorriu de uma forma que iluminou toda a cozinha. Era um sorriso puro, sem segundas intenções, sem julgamentos. Era o sorriso de alguém que acreditava genuinamente na capacidade de transformação das pessoas. Então vamos ser amigos? Ofereceu Sofia, estendendo sua mãozinha pequena em direção a Ricardo. Ricardo olhou para aquela mão estendida por um longo momento. Aceitar aquele gesto significava muito mais do que uma simples amizade com uma criança. Significava aceitar uma responsabilidade emocional que ele havia evitado durante toda a vida. Significava se comprometer com uma mudança real, não apenas superficial. Lentamente, Ricardo estendeu sua mão e segurou delicadamente a mãozinha de Sofia. O contraste era impressionante. Sua mão grande, calejada pelos anos de trabalho com documentos e negócios, envolvendo aquela mãozinha pequena e suave, que representava pureza e esperança. Amigos, concordou Ricardo, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos pela primeira vez em décadas. Lúcia assistia àquela cena com o coração disparado.
Ela estava presenciando algo que julgava impossível. A transformação genuína de uma pessoa que ela considerava incapaz de demonstrar humanidade. Mas ainda havia uma parte dela que permanecia cética. Seria aquilo real ou apenas uma reação emocional temporária? Lúcia. Ricardo se virou para ela, ainda segurando a mão de Sofia. Eu preciso pedir desculpas por todos esses anos de tratamento desrespeitoso, por ter ignorado sua humanidade, por ter sido cego ao seu valor como pessoa. As palavras de Ricardo foram como um terremoto no coração de Lúcia. Jamais havia esperado ouvir um pedido de desculpas de um patrão, muito menos um pedido tão sincero e específico. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Senhor Monteiro, Lúcia começou a falar, mas Ricardo a interrompeu gentilmente. Por favor, me chame de Ricardo. Acho que já passou da hora de acabarmos com essa distância desnecessária entre nós, disse ele, surpreendendo novamente tanto Lúcia quanto a si mesmo. Ricardo. Lúcia experimentou o nome timidamente. Obrigada por suas palavras. Elas significam mais para mim do que o senhor, do que você pode imaginar. Sofia soltou a mão de Ricardo e aplaudiu alegremente, como se estivesse assistindo ao final feliz de um filme. Para ela, aquela cena representava a realização de sua oração, a prova de que as pessoas realmente podiam mudar e que a bondade sempre existira no coração de Ricardo, apenas esperando para ser descoberta. Agora vocês dois são amigos também, declarou Sofia, radiante de felicidade. Ricardo e Lúcia se olharam, ambos sentindo uma conexão humana genuína pela primeira vez. Não era mais a relação patrão-empregada baseada em poder e submissão. Era o início de algo completamente novo. Respeito mútuo e compreensão. Lúcia, sobre os problemas financeiros que vocês estão enfrentando, Ricardo retomou o assunto prático, mas agora com uma abordagem completamente diferente. Ricardo, nós não podemos aceitar caridade. Eu tenho orgulho e... Lúcia começou a protestar, mas ele levantou a mão pedindo para ela o deixar terminar. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo justiça. Durante todos esses anos, você tem sido muito mais do que uma empregada doméstica. Você tem sido a pessoa que mantém esta casa funcionando, que cuida de tudo com perfeição, que dedica sua vida a garantir meu conforto. É justo que você receba o que merece, explicou Ricardo com convicção crescente. Mas eu só faço o meu trabalho, murmurou Lúcia, ainda lutando para aceitar aquela mudança radical de perspectiva. Não, Lúcia, você faz muito mais que seu trabalho. Você transforma esta casa em um lar, mesmo eu sendo incapaz de reconhecer isso até hoje. Você merece segurança, dignidade e a oportunidade de realizar seus sonhos e os sonhos de Sofia, disse Ricardo, cada palavra carregada de sinceridade. Sofia escutava aquela conversa com atenção total, seus olhos brilhando de emoção. Para ela, estava assistindo a um milagre real, a transformação do homem da Casa Grande em alguém bondoso e generoso. E sobre seu sonho de ser médica, Sofia, Ricardo se dirigiu novamente à criança. Quero que saiba que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar você a realizar esse sonho. De verdade? Perguntou Sofia, mal conseguindo conter a emoção. De verdade. Vamos garantir que você tenha acesso à melhor educação, aos melhores cursos, a tudo o que precisar para se tornar a médica extraordinária, que eu tenho certeza que você será, prometeu Ricardo, sentindo uma alegria genuína ao fazer aquela promessa. Lúcia não conseguia mais conter as lágrimas. Tudo aquilo parecia um sonho impossível, se tornando realidade. Durante anos, havia se resignado a aceitar que jamais conseguiria proporcionar à filha as oportunidades necessárias para realizar seus sonhos. Agora, inesperadamente, aquelas oportunidades estavam sendo oferecidas da forma mais surpreendente possível. Mas isso não é tudo,
continuou Ricardo, uma determinação crescente tomando conta de sua voz. Quero fazer mudanças reais, não apenas em suas vidas, mas na forma como conduzo meus negócios, na forma como trato as pessoas, na forma como uso minha riqueza. Ricardo olhou ao redor da cozinha novamente, mas desta vez viu possibilidades ao invés de apenas luxo, sem propósito. Viu oportunidades de criar programas de ajuda, de estabelecer bolsas de estudo, de usar seus recursos para transformar vidas. Sofia, ele se abaixou para ficar na altura da criança. Você me ensinou algo muito importante hoje. Me ensinou que os sonhos mais bonitos são aqueles que envolvem ajudar outras pessoas. E agora eu tenho um sonho novo. Qual? Perguntou Sofia, completamente fascinada. Sonho em usar tudo o que tenho para ajudar pessoas como vocês. Sonho em criar oportunidades para que outras crianças possam realizar seus sonhos de se tornarem médicas, professoras, engenheiras. Sonho em ser lembrado não pelo dinheiro que acumulei, mas pelas vidas que consegui transformar. As palavras de Ricardo saíram de seu coração com uma força que ele jamais havia experimentado. Pela primeira vez em sua vida, ele estava sonhando com algo maior do que si mesmo. Estava sonhando com legado, com impacto, com transformação social. Sofia se jogou nos braços de Ricardo em um abraço espontâneo e caloroso. Ele a abraçou de volta, sentindo uma emoção completamente nova. A alegria pura de fazer alguém feliz sem esperar nada em troca. Lúcia observava aquela cena com o coração transbordando de gratidão e esperança. Sua filha, que havia passado a vida inteira sonhando em ajudar pessoas, agora tinha encontrado alguém disposto a ajudá-la a realizar esses sonhos. Mas o mais extraordinário de tudo era perceber que a transformação de Ricardo parecia genuína. Não era apenas uma reação emocional passageira, era uma mudança profunda que estava alterando fundamentalmente sua perspectiva sobre vida, sucesso e felicidade. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do alarme pela primeira vez em anos. Não foi o estresse dos negócios ou a ansiedade de compromissos que o despertaram, mas uma energia completamente nova. Uma sensação estranha de propósito que não tinha relação com lucros ou aquisições materiais. Desceu as escadas de mármore com passos diferentes, mais lentos e observadores. Pela primeira vez, realmente olhou para os quadros nas paredes, para os detalhes arquitetônicos, para a suntuosidade que o rodeava. Mas agora, ao invés de orgulho, sentia uma mistura complexa de gratidão e responsabilidade. Lúcia já estava na cozinha, preparando o café como fazia todas as manhãs. Mas quando Ricardo apareceu na porta, ela hesitou, sem saber como agir após os eventos da noite anterior. Seria um novo começo ou apenas uma reação emocional temporária de seu patrão? Bom dia, Lúcia, disse Ricardo. E pela primeira vez, sua voz carregava calor genuíno. Bom dia, Ricardo. Ela respondeu timidamente, ainda se acostumando com a nova dinâmica entre eles. Onde está Sofia? Perguntou ele, notando a ausência da criança. Ela foi para a escola cedo. Tinha uma apresentação sobre profissões e estava muito animada para falar sobre médicos, explicou Lúcia, um sorriso involuntário brotando em seu rosto. Ricardo sentiu uma pontada de arrependimento por ter perdido a oportunidade de desejar boa sorte à menina, mas imediatamente transformou esse sentimento em determinação para estar mais presente na vida delas dali em diante. Lúcia, preciso conversar com você sobre algumas mudanças, disse Ricardo, pegando uma cadeira na mesa da cozinha, algo que jamais havia feito antes. Claro, respondeu Lúcia, sentando-se hesitantemente na cadeira oposta. Primeiro, sua situação de trabalho vai mudar completamente. Quero formalizar um novo contrato, com salário justo, benefícios completos, férias remuneradas e todos os direitos que você deveria ter tido desde o início, começou Ricardo, tirando uma anotação do bolso.
Lúcia arregalou os olhos. Durante anos, havia trabalhado sem registro formal, sem benefícios, sempre na insegurança de poder ser demitida a qualquer momento. A proposta de Ricardo representava não apenas estabilidade financeira, mas dignidade profissional. Segundo, a questão da moradia de vocês será resolvida hoje mesmo. Vou quitar todas as dívidas pendentes e garantir que vocês tenham um lar seguro, continuou Ricardo. Ricardo, isso é demais. Eu não posso aceitar tanta generosidade, murmurou Lúcia, emocionada. Não é generosidade, Lúcia. É reparação. Anos de salários inadequados, de falta de reconhecimento, de tratamento injusto. Estou apenas corrigindo erros que cometi durante muito tempo, explicou Ricardo, com seriedade. Ele pausou por um momento, organizando os pensamentos para a parte mais importante de sua proposta. Terceiro e mais importante, quero criar um fundo educacional para Sofia. Não apenas para custear seus estudos médicos no futuro, mas para garantir que ela tenha acesso à melhor educação possível desde agora, disse Ricardo, observando a reação de Lúcia. As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos de Lúcia. Era impossível processar tamanha mudança de perspectiva em tão pouco tempo. O homem que um dia antes era fonte de medo e ansiedade, agora estava oferecendo o futuro dos sonhos para sua filha. Mas quero que entenda algo muito importante, Ricardo continuou, inclinando-se ligeiramente para frente. Isso não é caridade, e você não é obrigada a aceitar. É um reconhecimento do seu valor como pessoa e como profissional. Você merece dignidade, segurança e oportunidades. Eu não sei o que dizer, sussurrou Lúcia, lutando para encontrar palavras adequadas. Não precisa dizer nada agora. Pense sobre tudo. Converse com Sofia. E me dê sua resposta quando se sentir confortável, disse Ricardo, levantando-se da cadeira. Mas antes de sair da cozinha, ele se virou novamente. Ah, e Lúcia, a partir de hoje, Sofia pode vir aqui sempre que precisar. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, e seria muito melhor com a alegria de uma criança enchendo os corredores, disse com um sorriso genuíno. Durante o dia, Ricardo cancelou várias reuniões importantes para cuidar pessoalmente dos assuntos de Lúcia e Sofia. Ligou para advogados, visitou bancos, conversou com administradoras de propriedades. Cada ligação e cada reunião tinham um propósito completamente novo: resolver problemas de outras pessoas ao invés de aumentar seus próprios lucros. No escritório da administradora do prédio onde Lúcia morava, Ricardo se encontrou cara a cara com a realidade das dificuldades financeiras enfrentadas por milhões de pessoas. Viu famílias desesperadas, crianças preocupadas, adultos humilhados por não conseguirem honrar compromissos básicos. Senhor Monteiro, que surpresa vê-lo aqui pessoalmente, exclamou Roberto, o administrador, claramente nervoso com a presença de alguém tão influente. Vim resolver a situação do apartamento da senhora Lúcia Santos, disse Ricardo diretamente. Ah, sim. Infelizmente é um caso complicado. Muitos meses em atraso, processos de despejo já iniciados, começou Roberto folheando papéis. Quanto é o total da dívida? Interrompeu Ricardo. Roberto mencionou um valor que, para Ricardo, equivalia ao que ele gastava em um jantar no restaurante mais caro da cidade. A desproporção entre a ameaça que aquela quantia representava para Lúcia e a insignificância que tinha para ele foi como um tapa na consciência. Vou quitar tudo hoje, à vista. E quero garantir que o apartamento fique registrado no nome de Lúcia Santos, com pagamento antecipado de 2 anos. Declarou Ricardo, tirando o cartão de crédito. Roberto ficou boquiaberto. Em seus anos de profissão, jamais havia presenciado algo assim. Pessoas ricas geralmente contratavam outros para resolver questões menores, mas ali estava um dos empresários mais prósperos da cidade, pessoalmente quitando dívidas de uma empregada doméstica.
Enquanto os papéis eram preparados, Ricardo observou outras famílias na sala de espera. Viu uma mãe explicando para o filho pequeno que talvez tivessem que morar com a avó por um tempo. Viu um homem de meia-idade claramente constrangido por não conseguir pagar o aluguel após perder o emprego. Pela primeira vez na vida, Ricardo compreendeu que sua riqueza não era apenas uma conquista pessoal, mas também uma responsabilidade social. Ele tinha o poder de transformar vidas, de resolver problemas que pareciam insuperáveis para outras pessoas. Senhor Monteiro, Roberto retornou com os documentos. Está tudo resolvido. Dona Lúcia agora é proprietária legal do apartamento. Ricardo assinou os papéis, mas antes de sair, fez uma pergunta que surpreendeu Roberto. Quantas famílias aqui estão enfrentando situações similares à de Lúcia? Senhor, bem, infelizmente são muitas. A situação econômica tem sido difícil para muitos moradores. Respondeu Roberto hesitantemente. Prepare uma lista completa. Quero analisar cada caso individualmente, disse Ricardo, deixando Roberto ainda mais confuso. Para quê? Se me permite perguntar. Para ajudar. Para fazer diferença na vida de pessoas que merecem uma segunda chance. Respondeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Na saída do prédio, Ricardo notou um parquinho pequeno, onde várias crianças brincavam sob o cuidado de suas mães. Observou aquelas famílias simples, viu o amor presente nos abraços, nas gargalhadas, nos cuidados mútuos. Percebeu que ali havia uma riqueza que seu dinheiro jamais havia conseguido comprar. Relacionamentos genuínos e felicidade autêntica. Voltando para casa, Ricardo encontrou Sofia fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Lúcia a ajudava com matemática, demonstrando uma paciência infinita e orgulho maternal em cada explicação. Como foi a apresentação sobre profissões? Perguntou Ricardo, sentando-se ao lado de Sofia. Foi incrível. Falei sobre como os médicos salvam vidas e como quero ajudar crianças doentes. A professora Marina disse que eu fiz a melhor apresentação da turma, contou Sofia animadamente. Tenho certeza de que foi mesmo. Você tem uma paixão verdadeira por ajudar pessoas, disse Ricardo, sentindo orgulho genuíno pelos sonhos da menina. E sabe o que mais? Falei para toda a turma que agora tenho um amigo que vai me ajudar a realizar meu sonho, acrescentou Sofia, fazendo Ricardo sentir uma responsabilidade emocional completamente nova. Lúcia observava aquela interação com gratidão crescente. Ver sua filha ganhando confiança, tendo seus sonhos levados a sério, sendo tratada com respeito e carinho, era mais do que ela jamais havia ousado sonhar. Ricardo, Lúcia se dirigiu a ele com voz emocionada. Conversamos muito hoje, Sofia e eu, sobre sua proposta. Ricardo sentiu uma ansiedade diferente de qualquer nervosismo que já havia experimentado em negócios. Desta vez, o que estava em jogo não era dinheiro ou poder, mas a oportunidade de realmente fazer diferença na vida de pessoas que havia aprendido a amar. E qual foi a decisão de vocês? Perguntou, tentando manter a voz calma. Sofia e Lúcia se entreolharam, como se tivessem combinado algo especial. Então Sofia se levantou da cadeira, foi até Ricardo e pegou sua mão. Decidimos que queremos ser sua família de verdade, disse Sofia com a simplicidade devastadora das crianças. As palavras de Sofia atingiram Ricardo como um raio de luz pura. Família? Ele, que havia passado a vida inteira focado em conquistas materiais, agora estava sendo convidado para algo infinitamente mais valioso. Fazer parte de uma família baseada em amor genuíno e não em obrigações ou interesses. As palavras de Sofia ecoaram pelo coração de Ricardo como música celestial. Família? Durante 40 anos de vida, ele havia acreditado que família era uma instituição ultrapassada, um obstáculo para quem desejava conquistar sucesso financeiro.
Agora, diante de uma criança e sua mãe que o convidavam para ser parte de suas vidas, compreendia que havia desperdiçado décadas correndo atrás de conquistas vazias. Família de verdade, repetiu Ricardo, saboreando cada palavra. Vocês realmente querem isso? Mesmo sabendo como eu fui durante todos esses anos? As pessoas podem mudar, Ricardo. Sofia sempre me ensinou isso e agora vejo que ela estava certa, disse Lúcia, aproximando-se e colocando a mão no ombro dele. O que importa não é quem você foi, mas quem você escolhe ser a partir de agora. Sofia pulou no colo de Ricardo com a espontaneidade típica das crianças, abraçando-o forte. Ele retribuiu o abraço, sentindo uma emoção completamente nova, a sensação de pertencer a algo maior do que si mesmo. Então agora, você é meu papai do coração, perguntou Sofia, olhando diretamente nos olhos dele. A pergunta foi como uma revelação divina. Papai do coração. Ricardo jamais havia considerado a paternidade, sempre julgando que crianças eram responsabilidades desnecessárias que atrapalhavam objetivos profissionais. Mas ali, sendo chamado de papai por uma menina que irradiava amor puro, sentiu que sua vida finalmente fazia sentido. Se você quiser, Sofia, seria a maior honra da minha vida, respondeu Ricardo, sua voz embargada de emoção. Quero sim! E agora vamos ser uma família feliz, declarou Sofia, batendo palmas de alegria. Lúcia observava aquela cena com lágrimas de felicidade rolando pelo rosto. Durante anos, havia criado Sofia sozinha, enfrentando todas as dificuldades da maternidade sem apoio. Agora, inesperadamente, ganhara um parceiro que genuinamente se importava com o bem-estar de sua filha. Então vamos oficializar algumas coisas, disse Ricardo, colocando Sofia de volta na cadeira, mas mantendo suas mãozinhas entre as suas. Primeiro, quero que vocês se mudem para cá. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, e ficaria muito mais alegre com vocês duas. Mudar para cá? Perguntou Lúcia, surpresa, como uma família de verdade. Cada uma com seu espaço, sua privacidade, mas vivendo juntas, se apoiando, compartilhando momentos especiais, explicou Ricardo. Posso escolher meu quarto? Perguntou Sofia animadamente. Pode escolher qualquer quarto que quiser, minha princesa, respondeu Ricardo, usando o termo carinhoso pela primeira vez em sua vida. Sofia saiu correndo para explorar a mansão, decidindo qual seria seu novo quarto. Seus passinhos ecoavam pelos corredores, trazendo vida para uma casa que há anos permanecia silenciosa e vazia. Ricardo, você tem certeza disso? É uma mudança enorme para você, disse Lúcia, ainda processando tamanha transformação. Lúcia, pela primeira vez na minha vida, tenho certeza absoluta de algo. Vocês duas me deram algo que eu nem sabia que estava faltando. Propósito, amor, razão para viver. Agora quero retribuir isso oferecendo segurança, carinho e todas as oportunidades que puder proporcionar, declarou Ricardo com convicção total. Nos dias que seguiram, a mansão de Ricardo passou por uma transformação completa. As paredes ecoavam com risadas de Sofia, conversas calorosas entre os três, música suave tocando durante as refeições. A casa havia se tornado um lar de verdade. Ricardo cancelou viagens de negócios para acompanhar Sofia em consultas médicas de rotina, reuniões na escola, apresentações escolares. Pela primeira vez, estava colocando relacionamentos pessoais acima de compromissos profissionais. Durante uma dessas idas à escola, Ricardo conheceu Marina, a professora de Sofia. Uma mulher dedicada que imediatamente percebeu as mudanças positivas na menina. Sofia está radiante ultimamente. Fala constantemente sobre seu padrinho do coração, comentou Marina durante uma conversa informal. Padrinho do coração? Perguntou Ricardo, curioso sobre como Sofia se referia a ele. Sim, ela disse que ganhou um padrinho que vai ajudá-la a realizar seu sonho de ser médica. A dedicação dela aos estudos aumentou ainda mais,
se é que isso era possível, explicou Marina sorrindo. Ricardo sentiu o orgulho paternal genuíno. Sofia não apenas havia aceitado sua presença em sua vida, mas estava usando isso como motivação para se dedicar ainda mais aos estudos. Professora Marina, gostaria de conversar sobre possibilidades de acelerar a educação de Sofia. Ela demonstra aptidão excepcional e merece oportunidades especiais, disse Ricardo. Concordo completamente. Sofia tem potencial para programas de excelência acadêmica. Com o apoio adequado, ela poderia ter acesso às melhores universidades do país quando chegar a hora, respondeu Marina entusiasmadamente. Naquela mesma semana, Ricardo começou a implementar mudanças em seus negócios. Criou um programa de bolsas de estudo na empresa, estabeleceu políticas de benefícios mais justas para funcionários, iniciou projetos de responsabilidade social. Fernanda, a gerente que ele havia repreendido semanas antes, foi chamada para uma reunião privada. Fernanda, quero me desculpar pelo tratamento inadequado que você recebeu de mim. Você é uma profissional excepcional e merece respeito, disse Ricardo, surpreendendo completamente a funcionária. Senhor Monteiro? Não entendo, murmurou Fernanda, confusa. Aprendi recentemente sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. Quero implementar mudanças significativas na forma como esta empresa opera, explicou Ricardo. Durante aquela reunião, Ricardo propôs promoções justas, aumentos salariais, programas de capacitação profissional e um ambiente de trabalho mais humano e colaborativo. Fernanda saiu da sala sem acreditar na transformação de seu chefe. A notícia das mudanças se espalhou rapidamente pela empresa. Funcionários que há anos conviviam com medo e insegurança começaram a experimentar um ambiente de trabalho completamente novo. No final da primeira semana de convivência familiar, Ricardo, Lúcia e Sofia estavam jantando juntos na mesa da cozinha, algo que jamais havia acontecido antes. A atmosfera era de paz, alegria e conexão genuína. Papai Ricardo, Sofia se dirigiu a ele usando o novo título que haviam combinado. Posso te contar um segredo? Claro, minha princesa. Pode contar qualquer coisa para mim, respondeu Ricardo curioso. Eu sempre soube que você era bom por dentro. Sempre pedi para Deus mostrar para você como ser feliz de verdade, confessou Sofia, fazendo com que Ricardo sentisse uma emoção avassaladora. E como você sabia que eu era bom por dentro? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso sobre a perspicácia da menina. Porque pessoas más de verdade não choram quando veem outras pessoas tristes. E um dia eu vi você olhando pela janela quando mamãe estava cansada e você parecia preocupado, revelou Sofia, mostrando uma capacidade de observação impressionante. Ricardo se lembrou vagamente daquele momento. Havia sido meses antes, quando notara Lúcia parecendo especialmente exausta. Na época, havia sentido um desconforto que não soubera identificar. Agora compreendia que era empatia tentando brotar em seu coração endurecido. Você é muito esperta, minha princesa, e muito sábia para sua idade, disse Ricardo, acariciando os cabelos de Sofia. Mamãe sempre diz que devemos procurar o lado bom das pessoas, mesmo quando elas parecem malvadas. Ela me ensinou que todo mundo tem bondade escondida, explicou Sofia, olhando carinhosamente para Lúcia. Sua mãe é uma mulher extraordinária, e você também é uma menina extraordinária, disse Ricardo, sentindo gratidão infinita por ter essas duas pessoas em sua vida. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, em seu novo quarto, que ela havia decorado com desenhos coloridos e bonecas, Ricardo e Lúcia conversaram na sala de estar. Lúcia, quero que saiba que esta transformação não é temporária. Não é uma fase emocional que vai passar. É uma mudança permanente, profunda, que Sofia e você despertaram em mim, disse Ricardo sinceramente. Eu sei, Ricardo. Vejo isso nos seus olhos, nas suas atitudes, na forma como trata Sofia.
Você descobriu algo que sempre esteve lá, sua capacidade de amar e ser amado, respondeu Lúcia. Vocês duas salvaram minha vida de uma forma que eu nem sabia que precisava ser salva. Eu estava vivendo, mas não estava vivo de verdade, confessou Ricardo. E você salvou a nossa também. Nos deu segurança, esperança, uma família completa, disse Lúcia emocionada. 6 meses depois, Ricardo estava na plateia de uma escola de medicina infantil, assistindo Sofia apresentar seu projeto sobre como a medicina pode mudar o mundo. A menina falava com paixão e conhecimento sobre diferentes especialidades médicas, demonstrando uma maturidade acadêmica impressionante. Lúcia estava ao lado de Ricardo, ambos radiantes de orgulho paternal. Sofia havia se tornado uma estudante exemplar, motivada pelo apoio incondicional que recebia em casa e pelas oportunidades educacionais que Ricardo proporcionava. Daqui a alguns anos ela estará numa das melhores universidades de medicina do país, murmurou Ricardo, emocionado. E vai ser uma médica extraordinária, capaz de transformar vidas como ela transformou a nossa, respondeu Lúcia. Após a apresentação, Sofia correu para os braços de Ricardo e Lúcia, irradiando felicidade. Viram como foi bem? Falei sobre como quero construir hospitais para crianças pobres quando me formar, contou Sofia animadamente. Nós vamos construir esses hospitais juntos, minha princesa. Esta família vai trabalhar junta para tornar o mundo um lugar melhor, prometeu Ricardo, abraçando suas 2 meninas. Naquele momento, olhando para Sofia e Lúcia, Ricardo compreendeu completamente o que significava sucesso verdadeiro. Não eram números em contas bancárias ou propriedades acumuladas. Era amor genuíno. Era fazer diferença positiva na vida de outras pessoas. Era ter uma família que o amava pelo que ele era, não pelo que possuía. A mansão que antes ecoava vazia, agora transpirava vida, amor e esperança. Ricardo Monteiro havia descoberto que a verdadeira riqueza não se media em dinheiro, mas em relacionamentos significativos e na capacidade de transformar vidas. E tudo havia começado com uma simples pergunta de uma criança pura. O Senhor também tem sonhos? Agora ele tinha, e todos eles envolviam tornar sua família ainda mais feliz e usar seus recursos para criar um mundo melhor para outras crianças como Sofia.